O Lobo e os Sete Cabritinhos. Era uma vez uma mamãe cabra que tinha 7 filhotes. Eles moravam em uma casa na floresta. A mamãe cabra amava seus filhotinhos e os protegiam a qualquer custo. Ela estava ensinando a seus filhotes lições importantes para a vida, e eles eram tão fofos. 4 eram meninas e 3 eram meninos. Um dia, a mamãe cabra teve que ir ao mercado para vender manteiga e precisou deixar os seus filhotes em casa sozinhos. Mas deu-lhes conselhos. Meus queridos, eu terei que ir ao mercado e precisarei deixá-los sozinhos. Não abram a porta para estranhos. Todos responderam que estava bem. Uma das filhinhas teve a ideia de pedir à mamãe que, quando chegasse, deveria mostrar a pata por debaixo da porta, para que eles pudessem ver e, sendo a pata da mamãe, abririam a porta. A mamãe cabra se despediu dos seus filhotes e partiu logo depois. Enquanto isso, um lobo traiçoeiro vagando pela floresta, procurando por alguma presa fácil. O lobo estava escondido atrás de uma árvore, esperando pacientemente até que a mamãe cabra saísse de casa. Assim que ela saiu, ele bateu na porta. Ele queria aproveitar esta oportunidade. Toque, toque, toque. Quem é? Perguntou a filhotinha. Filhotinho, querido, sou eu, sua mãe. Eu trouxe algumas frutas deliciosas. Abra a porta para a mamãe. Espera um pouquinho, eu conheço essa voz. Essa voz é a voz do lobo. Vocês lembram do que a mamãe nos falou? Ela disse que o lobo tem a voz grave e disse para tomar cuidado, senão o lobo vai comer vocês. Como o lobo não conseguiu fazer com que eles abrissem a porta, resolveu tentar novamente. Bateu, toque, toque, toque. Desta vez afinou a voz para parecer com a voz da mamãe. Filhotinhos, queridos, abram a porta para mim. Estou trancada do lado de fora. Vamos, estou cansada. Eu trouxe comida para vocês. Porque estão fazendo sua mãe esperar do lado de fora. A voz parece a da mamãe, mas precisamos ter certeza. Mamãe, por favor, mostre sua pata por debaixo da porta. Se lembra do nosso combinado? Então o lobo mostrou a pata por debaixo da porta. Depois de ver a pata escura do lobo, os cabritinhos concluíram que não era sua mãe. Vá embora, você não é nossa mãe. A pata dela é branca como a neve. Não vamos abrir a porta. Vá embora. O lobo ficou furioso. Então foi até a padaria, comprou um saco de farinha, voltou para a casa dos cabritinhos, cobriu os pés com farinha, os dois completamente brancos. Isso deve funcionar. Eu vou pegar esses filhotes. Desta vez, cabritinhos, vocês não vão escapar de mim. Mas o lobo havia se esquecido de uma coisa. Os cabritinhos eram muito inteligentes. Assustados com as tentativas do lobo de entrar na casa, junto eles bolaram um plano para detê-lo. Minhas irmãs e meus irmãos, eu tenho uma ideia. Acho que o lobo não vai desistir tão fácil e voltará para tentar nos enganar. Se esse lobo traiçoeiro vier à nossa porta novamente, mesmo que vejamos a pata branca, vamos olhar por baixo da porta. Se for mesmo a nossa mamãe, sentiremos o cheiro dela, mesmo do outro lado da porta. Os cabritinhos fizeram um plano e sussurraram um para o outro. Todos eles tiveram uma tarefa diferente. Confiante, o lobo bateu na porta novamente, com os pés cobertos de farinha,
estava certo que poderia enganar os cabritinhos. Crianças, abram a porta, sou eu, a mamãe. Olha, só o que eu comprei. Abram a porta, eu tenho um presente para cada um de vocês. Aqui está minha pata branca como a neve. Olhem por debaixo da porta. Vocês viram? Viram minha pata branca como a neve? Os cabritinhos viram a pata branca. Logo perceberam que era grande demais para ser a pata da mamãe. Sim, ela é branca, mas é enorme. Irmãos, não é nossa mãe, é o lobo de novo. Está na hora do nosso plano. Está bem, eu já vou abrir a porta. Como planejado, cada um se escondeu em um lugar diferente. Debaixo do cobertor, debaixo da cama, dentro do armário, dentro da lareira, dentro do relógio antigo, atrás da cortina, e um deles foi para o telhado. Essa função era estar lá em cima. O plano estava funcionando perfeitamente. Finalmente, quando chegou o momento certo, o filhote puxou lentamente a corda presa à porta, de dentro do relógio antigo onde ele estava escondido, e a porta se abriu. Mamãe, a porta está aberta, pode entrar agora. O lobo correu para dentro da casa, mas ficou surpreso ao encontrar o lugar vazio. Ele não viu um único filhote sequer. De repente, ele notou algo se mexendo debaixo do cobertor. O lobo foi bem devagar e lentamente levantou o cobertor. Peguei você, seu cabritinho! Achou que poderia se esconder de mim? Você não pode enganar um lobo esperto como eu, ha 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 ha! Era a cabritinha mais velha que estava debaixo do cobertor. Ela estava com um pote de pimenta picante. Jogou a pimenta bem na cara do lobo. E o cabritinho, debaixo da cama, jogou óleo nas patas do lobo. Havia óleo por toda parte. O pobre lobo estava com a boca e o nariz, olhos queimando. Ele não conseguiu se equilibrar no chão escorregadio e levou um baita tombo. Todo coberto de óleo, o lobo tentava engatinhar em direção à porta para tentar escapar. Socorro, socorro, está queimando. Alguém, por favor, me ajude. Os meus olhos estão queimando. Eu não consigo ver nada. O cabritinho, que estava escondido no relógio antigo, pôs a cabeça para fora e disse com uma voz de monstro: Vamos pegar este lobo traiçoeiro, assim que ele vai aprender uma lição. É isso que acontece quando tenta nos enganar. Os outros cabritinhos saíram de seus esconderijos e começaram a atirar os tomates que estavam separados na sala de estar. Jogaram todos os tomates no lobo, que não podia correr com suas patas cheias de óleo. O cabritinho, que estava no telhado, jogou um balde de água fria no lobo, que mal conseguia sair pela porta. O lobo saiu correndo mais rápido que pôde. Olha, eu nunca mais volto nesta casa. Meus olhos estão ardendo por causa da pimenta que jogaram em mim. E eu estou com frio por causa da água. Eu estou coberto de tomates. Pareço um lobo ao suco. Eu deveria ter pensado num plano melhor. Mas eu nunca pensei que esses cabritinhos me enganariam. Ah, eu estou muito velho para isso, e esses cabritinhos são realmente inteligentes e suculentos. Mais tarde, a mamãe cabra voltou do mercado. Ela trouxe para seus filhotes muitas frutas e verduras, para que pudessem crescer com saúde. Cada um deles gostava de uma fruta diferente. A mamãe não se esqueceu de nenhum deles e escolheu tudo com muito cuidado. Quando ela chegou em frente à porta, percebeu que a entrada da casa estava molhada. Ela olhou para o céu e não tinha nenhum sinal de que havia chovido. Então bateu na porta e chamou os pequenos. Meus filhotes, estou aqui. Podem abrir a porta.
eu estou tão cansada, com a mão cheia de sacolas, e eu tenho uma surpresa para vocês. Mostre sua pata para a gente por debaixo da porta. A mamãe cabra mostrou sua pata por debaixo da porta. Os cabritinhos perceberam que era ela mesmo, que era mesmo a pata da mamãe, e a voz também era da mamãe. Então eles abriram a porta sem hesitação. A mamãe cabra ficou em choque quando entrou na casa. Estava tudo uma grande bagunça. Pimentas, tomates, estavam todos espalhados por toda parte. A mamãe cabra ficou apavorada. Meu Deus, o que aconteceu nesta casa? Tem tomates e pimentas por todos os lados. Vocês estão bem? Os cabritinhos contaram à mamãe cabra tudo o que havia acontecido naquele dia. A mamãe ficou muito triste e também muito orgulhosa de seus filhotes. Mais uma vez, ela percebeu como eles eram inteligentes. Mais tarde, todos limparam a casa juntos e comemoraram com um jantar. Meus pequenos astutos, eu amo tanto vocês. Vocês foram muito bem hoje. Vocês trabalharam juntos e enfrentaram o lobo mau. Estou muito feliz por vocês. Eu estou orgulhosa por ser a mãe de filhotinhos tão inteligentes. Ela abraçou e beijou seus filhotes. No dia seguinte, todos foram à polícia denunciar o lobo. Eles contaram à polícia da floresta tudo o que havia acontecido. A polícia parabenizou-os pela bravura e inteligência. Disseram também que, se quisessem, eles poderiam se tornar policiais quando crescessem. Os cabritinhos ficaram muito felizes com isso. O lobo foi capturado e levado para longe. Sua punição foi nunca mais poder voltar para a floresta. Os 7 cabritinhos viveram felizes para sempre, protegendo uns aos outros, exatamente como a mamãe cabra tinha ensinado. Olá, amiguinhos! Estão gostando das historinhas? Então deixe um like, se inscreva no canal, aperte o sininho para mais vídeos. Gratidão, muita luz!